Bom dia, dia 12 de abril, hoje vamos ler 1 Reis 15, 16 e 17. Capítulo 15. Abias, rei de Judá. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não foi completamente leal para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Por amor de Davi, porém, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao restante dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa, rei de Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Fez Asa o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Até a Maaca, sua avó, depois da dignidade de rainha-mãe, porque tinha feito uma abominável imagem ao poste sagrado. Asa derrubou esse ídolo e o queimou no vale do Cedron. Embora ele não tenha tirado os altos, o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. Trouxe para o templo do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que a ninguém fosse permitido entrar. No território de Asa, rei de Judá, nem dele saí. Então Asa tomou toda a sua prata e o ouro que ficara nos tesouros do templo do Senhor, e os tesouros do palácio real, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vê, mando um presente para ti, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães de seus exércitos contra a cidade de Israel. Feriu Ijon, Dan, Abel, Bet, Maaca e todo o distrito de Quenerote, com toda a terra de Naftali. Ouvindo o Baasa, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa edificara. Com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto ao restante de todos os atos de Asa, todo o seu poder, tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Porém, na sua velhice, padeceu dos pés,
Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus. Quando Nadabade e todo Israel cercava de Gibeton, matou Baasa no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. A ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir, conforme a palavra do Senhor, dada por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera, pelos que fizeram Israel cometer, e por causa da provocação com que provocara a ira o Senhor, o Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Nadab, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. Todos os dias, no terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa, e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. 16. Jeú profetiza contra Baasa. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Eu te levantei do pó e te pus por líder sobre o seu povo de Israel. Mas andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Por isso exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a tua família como a de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer de Baasa na cidade de os cães o comerão, e os que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao restante dos atos de Baasa, o que fez, o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Veio também a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua família, por causa de todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, provocando a ira com as suas obras e tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. Elá e Zinri, reis de Israel. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa sobre Israel, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Elá estava em Tisa bebendo e embriagando-se na casa de Asa, seu mordomo em Tirza. Entrou Zinri, o feriu e o matou. No 27º ano de Asa, rei de Judá, então reinou em seu lugar. Quando começou a reinar, logo que se assentou no seu trono, destruiu toda a família de Baasa. Não lhe deixou homem algum, parentes ou amigos. Assim destruiu Zinri toda a família de Baasa, conforme a palavra do Senhor, falada contra Baasa por intermédio do profeta Jeú. Por causa de todos os pecados de Baasa e dos pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, com seus ídolos vãos,
Quanto ao restante dos atos de Elá e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zimri 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Quando o povo que estava acampado ouviu dizer: Zimri conspirou contra o rei e o matou. Todo Israel, no mesmo dia, no acampamento, constituiu rei sobre si Onri, chefe do exército. Subiu Onri de Gibeton e todo Israel com eles, e cercaram Tirza. Vendo Zimri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo do palácio do rei e queimou sobre si, assim morreu. Por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao restante dos atos de Zimri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri, rei de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade seguia Onri. O povo, porém, que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate, de sorte que Tibni morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou uma cidade sobre o monte, chamando-a Samaria. O nome de Semer, dono do monte. Onri, porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também dos seus pecados com que este fizera Israel pecar, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, com os seus ídolos vãos. Quanto ao restante dos atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, rei de Israel. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, reconstruiu Jericó, pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou-lhe os fundamentos, e pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhe as suas portas, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Josué, filho de Nun. 17. Elias é alimentado pelos corvos. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá neste ano, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu
ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Passados alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze como disseste, mas faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois o fará para ti e para teu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher da dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele morreu. Disse ela a Elias: Que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Respondeu-lhe ele: Dá-me o teu filho. Ele o tomou dos seus braços e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Estendeu-se sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: O Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe, dizendo: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.